Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18, a carta de Tiatira, diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependesse. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e ao restante dos que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. É o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, serão quebradas como o vaso do oleiro, como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente tem dado uma breve analisada nas cartas das igrejas do Apocalipse, e nós temos aprendido nas cartas que cada carta ela traz uma mensagem, exortações, conselhos, elogios. Em cada carta, em cada igreja, as palavras de Jesus direcionadas àquela igreja, por meio do apóstolo João, escrevendo cada carta, ele revela suas satisfações e suas insatisfações para com aquela igreja. E uma das coisas mais comuns que nós vemos nessas cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, é que, da Ásia Menor, é que sempre existe um elogio e uma crítica, um elogio e uma observação, algo que está agradando a Deus e algo que está desagradando. Com isso, irmãos, nós já aprendemos que igrejas perfeitas, que andam completamente na perfeição, é muito difícil. Em quase todas as igrejas, apenas na igreja de Esmirna, que nós não vemos Jesus repreendendo ela em nada, mas em todas as igrejas nós vamos ver o seu lado bom e o seu lado de erros, de equívocos. Contudo, esse lado de bom tem que ser elogiado, e o lado de equívocos, de erros, precisa ser exortado para que venha a ser corrigido. E é exatamente o que nós vamos ver aqui na igreja de Tiatira, porque nós vemos aqui Jesus, como em todas as outras cartas, ele se apresentando nessa igreja, e em cada carta ele se apresenta de uma forma diferente. Aqui ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Isso fala do poder, da glória e da majestade dele como Deus, e fala de um Deus que sonda tudo, que conhece tudo, que olha tudo e que está disposto a julgar, e que é justo, que é misericordioso, mas que está disposto a condenar. E mostra também um Deus que tem poder, e mostra um Deus que está com juízo em iminência, com julgamento em iminência. Fala de um Deus de olho de chama de fogo, que contempla o nosso interior, o nosso íntimo, que olha muito além da nossa aparência, que vai muito além daquilo que nós fazemos, mas ele olha de fato o que nos move a fazer determinada coisa, ele olha de fato o que nos motiva a realizar determinadas obras. É isso que fala aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés latão reluzente, desse poder, dessa grandeza, dessa glória dele. E ele diz para aquela igreja, como também dizem todas as outras, que conheço as suas obras. Será que Jesus, que conhecia as obras daquela igreja, irmão, deixou de conhecer as obras da igreja de hoje? Será que Jesus, que conhecia as obras
quando ele fala de uma forma coletiva, que conhece as suas obras, mas no desenvolver da mensagem de Tiatira, nós vamos ver que embora ele fale de uma forma coletiva, que conhecia as obras da igreja, mas ele conhecia de forma individual a vida de cada um, a obra de cada um. Porque na igreja de Tiatira nós vamos ver aqui, pelo menos 3 tipos de crente. O crente fiel, que realmente estava guardando a palavra. O crente que estava se deixando iludir pelas heresias, não tinha apostatado, mas estava concordando com alguma coisa, tolerando alguma coisa. E nós vamos ver aquele tipo de crente que na verdade nunca foi crente, nunca foi convertido, na verdade era filho do diabo. Mas estava lá, tudo junto na igreja. E aí ele diz que conhece as suas obras. Que ao olhar para a igreja ele via esses 3 tipos de pessoas congregando. E com certeza ele também tem visto isso nos dias de hoje. E quando ele diz, eu conheço tuas obras, irmãos, é para que nós tenhamos a consciência de que realmente ele sabe, conhece, sabe e contempla tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Aqui, irmãos, eu aprendo uma coisa para mim, para os obreiros, para todos nós, que muitas vezes a gente faz algo, irmãos, e a gente nunca faz algo para ser reconhecido. Mas é tão bom quando a gente reconhece o trabalho que você faz. Nenhum dos irmãos que vem cantar aqui, vem cantar para ser reconhecido, vem cantar porque tem o ministério deles e ama cantar e ama louvar. Mas é tão bom como alguém reconhece. Nenhum dos obreiros que vem, que trabalha, que se esforça para fazer as suas atividades, os irmãos que vêm de longe, que pega ônibus, pega seu carro e vem para o culto, vão para os evangelismos, se envolve com a igreja, se envolve com a obra, não vem para receber elogio, não vem para ser reconhecido, mas é tão bom quando alguém reconhece. E aqui Jesus está reconhecendo as obras dele. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. E isso é importante, irmão, porque isso é motivador. Reconhecer as obras que alguém faz traz motivação. Pode ter certeza disso. Às vezes a gente aprendeu uma coisa chula, que eu não concordo de maneira alguma, é em dizer, rapaz Alicélio, você é um homem de Deus e Deus lhe usa, eu gosto de ouvir sua pregação. A gente aprendeu que a gente não pode dizer isso para o Alicélio. Isso é chula, meu irmão. Isso é uma coisa sem princípio. É claro que tem que dizer, é claro que tem que falar. Porque isso, o Auricélio está lá se esmerando, está lá estudando, está lá buscando a Deus, está lá orando e está sendo usado. E quando ele vê que alguém chegou e viu e falou e reconheceu, o que é que ele vai entender? Que realmente Deus está usando ele. E isso vai motivá-lo e ele vai perceber que o trabalho dele não está sendo em vão. E ele vai se alegrar mais. Mas tem gente, irmão, que não reconhece nada, que está sempre com os dedos após apontar o erro, está sempre com o dedo pronto a mostrar o erro, a mostrar a falha, a murmurar, a criticar, mas nunca reconhece as coisas boas que as pessoas fazem. E Jesus estava lá reconhecendo as obras dessa igreja. E ele já diz aqui, eu conheço tuas obras, tua caridade. A caridade daquela igreja era o amor que ela vivia em Deus e servindo a Deus. Ser uma igreja que servia a Deus com amor, e uma igreja que servia a Deus com amor e que servia uns aos outros com amor. Era uma igreja que tinha amor, uma igreja que tinha caridade. E ele dizia, eu conheço o teu serviço também, tenho visto o teu serviço. Aí aqui, irmão, eu quero dizer uma coisa para você, que embora às vezes você não é reconhecido pelo que você faz, e é bom que fosse, mas às vezes não é, mas não desanime, porque se ninguém lhe reconhecer, o principal está vendo, está reconhecendo. Então sempre continue fazendo, nunca faça para ser reconhecido. Se alguém reconhecer, amém, glória a Deus. Se não reconhecer, o importante é que Deus, ele está vendo, está reconhecendo. Ele disse, eu conheço o teu serviço, uma igreja de serviço, eu conheço a tua fé, uma igreja que tinha fé, que perseverava. E ele diz, e eu conheço a tua paciência, e a tua paciência e as tuas obras, que são maiores do que as primeiras. Olha só, irmão, essa igreja, uma igreja que tinha tido obras no começo, e uma igreja que continuava tendo obras, mas obras aumentando, diferente de muitos de nós, que quando começamos na obra, estamos lá ativos, envolvidos, sim, e depois ao invés de aumentar as obras para com a igreja, para com o Senhor, a gente diminui.
E olha, queridos, que Jesus fala que essa igreja estava tendo paciência, e quando ele diz que essa igreja estava tendo paciência e fé, é porque aquela igreja, muitos irmãos daquela igreja estavam passando por situações difíceis. Por que situações difíceis? Nós vemos que em cada cidade tem um contexto cultural, geográfico, político, histórico. E qual era o contexto? Contexto político, cultural, geográfico, histórico da cidade de Tiatira. Cidade pequena, diferente de Esmirna, diferente de Éfeso, que eram cidades grandes, cidades portuárias. Tiatira já não era. Tiatira não tinha nem um grande templo de adoração como Esmirna, como nós vimos semana passada, e como Éfeso. Mas Tiatira, irmãos, ela era conhecida ali dentro da Ásia Menor por uma coisa muito interessante, que era a questão das associações comerciais. As empresas, os empreendedores, todo tipo de pessoa que tinha empreendimento naquela cidade. O governo que dominava ali era o governo romano, era o Império Romano. Aqui era tempo de perseguição contra a igreja, era ano 90 da era cristã, Domiciano perseguindo a igreja nesse momento, nesse tempo aqui. E dentro daquela cidade havia as únicas fontes de renda que a gente sabe de cidade pequena é o quê? É uma empresa pequena, é um comércio pequeno que dá um emprego para um, dá um emprego para outro. Só que havia uma associação de empreendedores naquela cidade. E todas aquelas associações de empreendedores naquela cidade, elas tinham uma lei a cumprir. E a lei a cumprir qual era? Eles faziam reuniões, onde eles faziam reuniões para cultuar a deuses pagãos e comerem, celebrando esses deuses pagãos. E todos os empreendedores e funcionários faziam parte da associação, tinham que obrigatoriamente participar desses cultos e dessas confraternizações idólatras. Tinham isso. Logo nós olhamos e entendemos o quê? Que a tribulação que os irmãos estão sofrendo, a paciência que eles estão tendo que ter é o quê? É que um cristão na sua legítima consciência, será que ele vai participar de um culto pagão, para prestar um culto a um Deus pagão? Era exatamente esse o grande problema da igreja ali. Porque enquanto muitos irmãos estavam renunciando isso, tendo dificuldade para sobreviver, tendo dificuldade para prosperar, tendo dificuldade para sustentar a sua família, até mesmo as coisas básicas, porque se eu for trabalhar em alguma empresa, eu vou ter que cultuar os deuses pagãos. Aí no meio desse cenário, surge um movimento no meio da igreja, olha só, dentro da igreja. Alguém diz que como Satanás não conseguiu atingir essa igreja de fora para dentro, ele começou a trabalhar dentro dela. Bombardeou lá de fora, não serviu, se infiltrou dentro dela para poder atingir e atacar a igreja. Se infiltra dentro da igreja alguém que ele chama aqui de Jezabel. Jezabel, não que fosse a Jezabel, a esposa do rei Acabe, mas alguém semelhante a Jezabel. Ele diz: eu tenho um porém contra ti, que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, a igreja de Tiatira, os líderes da igreja de Tiatira, estavam abrindo espaço para um movimento herético cristão, entre aspas, dentro da igreja, que agia como Jezabel. Como foi que Jezabel agiu? Jezabel tentou acabar com o culto legítimo a Deus no tempo do rei Acabe, a esposa do rei Acabe. Jezabel era praticante de idolatria, adorava a deuses pagãos. Era isso que Jezabel fazia. E perseguia e matava os profetas de Deus. E perseguia todos aqueles que pregavam a verdade. E agora dentro da igreja de Tiatira surge esses pregadores que estão sendo tolerados, que estão sendo recebidos, que estão sendo aceitos no púlpito da igreja, para pregar para os irmãos, para ensinar para os irmãos que não tem problema eles participar dos cultos pagãos, que não tem problema eles comer dos sacrifícios da idolatria,
Agora entenda, não que a carne do culto da idolatria trouxesse algum mal para os irmãos, não era isso. Mas então qual era a ideia que essa Jezabel disseminava? Qual era a ideia que esses pregadores malignos aqui disseminavam que estava prejudicando a igreja? Não era apenas o fato de comer, que nós já vimos Paulo falar disso em Romanos, em Coríntios, pode comer qualquer coisa sacrificada ao demônio, diz não tem problema nenhum. Mas a grande questão era o quê? É que ela ensinava o seguinte: olha, para vocês poderem prosperar, para vocês poderem enriquecer, para vocês poderem sustentar a sua família, vocês têm que fazer parte do comércio, tem que fazer parte das associações. Mas como as associações, elas obrigam vocês a cultuarem a Deus, aos deuses pagãos, vocês fazem o seguinte: vocês vão e cultuam, não tem problema não. Vocês vão e adoram, não tem problema não. O importante é o coração de vocês. Era mais ou menos isso aqui que ela estava fazendo. Ou seja, estava dizendo que não, para enriquecer, para ganhar dinheiro, não tem problema, vale tudo. Não, você está aí desviando verba do governo, mas você está dando dízimo. Não, você está aí negociando, enganando o povo, mas você está dando oferta para a igreja, não tem problema, o importante é que você está prosperando. Outro dia uma pessoa que eu conheço, um empresário bem sucedido, não é daqui não, falou numa reunião no meio de algumas pessoas, que estava com a consciência pesada, porque ele vendia sua mercadoria sem nota, e isso estava pesando na consciência dele, porque ele sabia que tinha que emitir nota, e ele entendia que estava numa prática ilegal, uma empresa muito grande, que vende muito, várias lojas. Aí algumas pessoas que estavam lá nesse momento, pastores, pessoas que, professores, começaram a dizer: não, irmão, mas não tem problema não, não tem problema não, porque é o seu ganha-pão, não tem problema não, porque é o sustento da sua casa. Será que está certo isso? É lógico que não está, é claro que não está. Mas era basicamente isso aqui, irmão, que essa Jezabel estava introduzindo na mente dos irmãos ali. Ou seja, que desde que seja sustento da minha casa, desde que seja ganha-pão da minha família, nem que seja mentindo, enrolando, fazendo falcatrua, não tem problema. E não é por aí o caminho. Não é. Porque para Deus sustentar eu e você, irmãos, Ele não precisa que nós façamos coisas erradas. Ele não precisa que nós façamos falcatrua. Ele não precisa que nós façamos coisas à margem da lei. Não precisa. Só que a situação na Itatira, eu dei um exemplo aqui que eu vi, mas de Itatira envolvia culto a demônios. Aí já imaginou? Chega lá: não, Auricélio, o teu patrão é maçom, é espírita, e ele exige que vocês trabalhem na empresa dele, todos os meses vai lá no espiritismo lá, faça oração com eles lá, participe lá da macumbada deles lá e tal. Não, Auricélio, pode ir ter bom não, Auricélio, é o sustento da tua casa. Está certo isso? Não, não está certo. Por que não está certo? Porque essa prática ela vai escandalizar os irmãos fracos na fé. Essa prática, Paulo deixou muito claro que ela vai escandalizar as pessoas que nem não têm maturidade na fé. Era isso. E isso estava acontecendo, irmãos, e isso acontece conosco. Isso acontece no meio da igreja. Será que tem alguém aqui vendendo a alma do diabo para poder ganhar dinheiro? Será que tem alguém aqui vendendo a alma do capeta para poder ganhar dinheiro? Quando Deus abriu a minha mente para isso, que chegava fornecedor na minha loja, que eu ia comprar calçado que vinha lá de Franca, e o cara dizia: olha, a nota vem só a metade. Eu era 30% da nota. Eu disse: não, só quero se for nota cheia. Porque eu comprava exatamente, como é que diz? Omitindo o imposto. Aí depois que eu abri a minha mente para isso, Deus abriu a minha mente para isso, que o fornecedor chegava: olha, você comprava ali 5 mil reais, ele: não, só vai vir 1.000 reais, a nota vai dizer que o sapato só vem 1.000 reais, porque a empresa dele queria sim, porque a empresa dele ia pagar menos imposto que eu também, e eu fiz isso durante muito tempo. Mas quando Deus abriu a minha mente, eu falei para ele: não, só quero se for nota cheia. Ah, mas a empresa não trabalha assim, então
nós não faz mais negócio. Porque, irmão, nós podemos fazer uma coisa errada até o ponto que nós chegarmos à nossa consciência e perceber que aquilo está errado. Nós podemos até realizar uma prática errada, inconveniente, que vai contra as leis, até o momento que nós percebemos que aquilo está indo contra a lei. Mas no momento que a gente percebe que aquilo está indo contra a lei, a nossa consciência não deixa mais ir. É como, por exemplo, quantos irmãos andam por aí sem capacete? Está errado, está indo contra a lei. Pecado. É pecado dar esse capacete, pastor? É. Com certeza, você não sabia não? E onde é que está na Bíblia isso? Irmão, você está indo contra a lei. Uma lei que foi criada para te proteger, para te guardar, você está indo contra ela. Você está transgredindo a lei. Se você está transgredindo uma lei que é boa, você está pecando contra Deus. Irmãos que andam sem cinto, vai para cima e para baixo, anda sem cinto. Mesmo, coisa simples, ó. A gente enxerga tanto pecado grande, né, dos outros. Olha a saia da irmã, olha o brinco da irmã. E tu que anda sem capacete? E tu que anda sem cinto de segurança? Então, as coisinhas às vezes assim. E tinha lá o servo do capeta, o servo do diabo, dizendo lá na igreja que tudo isso era normal, que tudo isso não tinha problema, que podia acontecer, que o importante é que nós estamos com Cristo, que nós estamos salvos, que nós somos da igreja. Ele disse: opa! Surgiu no meio da igreja movimentos, irmãos, que vêm tirar as regras que Deus estabeleceu, que vêm tirar os limites que Deus estabelece até onde nós podemos ir. Como Deus estabeleceu um limite padrão: Adão, você pode ir até ali, agora dali você não passa. Lá está aquela árvore ali, ó, conhecimento do bem e do mal, você vai até lá, dali você não passa. Deus estabelece limites, Deus estabelece leis, Deus estabelece regras, Deus estabelece normas para nós andarmos nela. Isso não é legalismo, não é legalidade, é moral cristã, é ética cristã. E o cristão tem que ter moral, tem que ter ética, tem que ter conduta. Mas quantas igrejas estão vendendo alma para o diabo hoje, meu irmão, simplesmente para ter muita gente dentro dela? Estava querendo criar ali dentro da igreja um movimento paralelo, daqueles crentes que podiam viver na libertinagem. Tudo bem, nós estamos salvos, nós somos crentes. Era isso que essa Jezabel estava fazendo, que esse espírito estava fazendo, rondando ali. E esse espírito, meu irmão, está atuando com muito mais força hoje na igreja evangélica atual. E ele diz: olha, vocês estão tolerando que essa Jezabel, esses enganadores aí, ensinem e enganem os meus servos, para eles se prostituírem e comer do sacrifício da idolatria. Havia nessa mesma época aqui, haviam dois movimentos principais, que eram os nicolaítas e os gnósticos. Os gnósticos eram mais conservadores, os nicolaítas eram mais libertinos. E os gnósticos falavam de um conhecimento profundo, de um evangelho paralelo ao evangelho de Cristo. Falava que eles tinham que ter um conhecimento profundo, um conhecimento de algo sobrenatural, que os homens comuns não têm o direito de saber, mas eles tinham que saber desse conhecimento para poder ser salvos. E pregavam um outro tipo de Jesus. Inclusive, isso era normal no primeiro século. Estava vendo o livro que o Anderson me emprestou. Quando o Anderson chega lá em Justino Marte, ele fala sobre isso aí. Como pessoas tiveram histórias idênticas à história de Jesus, ministérios idênticos ao ministério de Jesus. Que quando o escritor começou a escrever, falar de um homem que nasceu, um homem que fazia milagre, fazia cura, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e eu com certeza é Jesus, mas no final ele falou que não, que tinha também outros ali também, que surgiram também esses boatos do mesmo jeito. Mas isso era obra dos servos do capeta, para poder ofuscar a grandiosa obra de Cristo. E aí nós vimos aqui, dizendo assim: irmão, vocês podem se prostituir, não tem problema. Vocês podem comer das carnes sacrificadas, e podem ir lá aos cultos, lá não tem problema. É importante que vocês prosperem, que vocês ganhem dinheiro, que vocês sustentem suas famílias. E o caminho do cristianismo não é esse, irmãos. Porque o Senhor está repreendendo aqui aquela igreja por estar aceitando isso dentro da igreja. E nós não podemos aceitar esse tipo de heresia, de práticas, irmãos, e achar isso comum.
É por isso que é dever nosso como igreja de Cristo continuar combatendo heresia, continuar combatendo falso profeta. Se for para perder a amizade, perde, não tem problema. Se for para as pessoas virar as costas, que virem, não tem problema. Deus não nos chamou para bajulação, Deus nos chamou para ganhar almas, pregar o evangelho verdadeiro. E era isso que ele estava cobrando da igreja de Tiatira. Igreja boa, você viu que era igreja boa? Trabalhava, tinha fé, tinha amor, tinha muito serviço pela obra de Deus, mas tinha aberto a brecha para isso, tinha aberto a porta para isso, e o Senhor estava chamando a atenção deles. Aí o Senhor vai e traz uma repreensão aqui. Ele diz sobre Jezabel e as pessoas que estão praticando essas coisas. Teve tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Mesmo as pessoas que vão ser condenadas, irmãos, mesmo as pessoas que não vão ser salvas, Deus dá tempo e dá oportunidade a elas para elas se arrepender, mas elas nunca vão se arrepender. Contudo, Deus dá tempo. Quantas pessoas estão aí que nunca vão ser salvas, nunca vão se converter, mas estão aí já com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, já foram visitar uma igreja, já foram visitar outra igreja, já ouviram o evangelho, já ouviram a rádio, já leram a Bíblia, nunca se converteram. E os anos vão se passando, e cada ano que passa, cada hora que passa, é uma oportunidade dada. E o Senhor disse: eu dei tempo para ela se arrepender da sua prostituição. Essa prostituição aqui podia envolver a prostituição, o culto libertino, movido à orgia sexual dos nicolaítas, como também a prostituição espiritual que ele cita aqui no texto, que era a prática da idolatria. Eis que aporei ali os profetas falsos, os pregadores de falsa heresia, de heresia. Eis que aporei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, aqui esses que adulteram com ela, virá grande tribulação se não se arrepender das suas obras. Eu sei que nós vamos interpretar esse texto, nós vamos ter vários entendimentos aqui, mas um dos entendimentos, considerando o contexto, esses que se prostituem com ela, não são os filhos do diabo que vão ser condenados, não. São crentes salvos. Mais na frente ele vai falar dos filhos do diabo que vão ser condenados, que estão dentro da igreja. Mas nesse momento aqui são os que estão se prostituindo com ela, ou seja, crente salvo, que tem o Espírito Santo, que está ouvindo aquela heresia, está ouvindo aquela palavra herege, de riqueza, de conquista, de prosperidade, basta vender a alma para o capeta lá, no sentido que eu estava falando, participar dos cultos lá e tudo, que não tem problema. E ali o Senhor diz que tinha crente lá na igreja, crente, selado com o Espírito Santo, eleito, que estava se prostituindo com essa doutrina. Mas o Senhor diz para eles: vou dar tempo para vocês se arrepender. Se vocês não se arrepender, eu vou enviar grande tribulação para vocês. Com o intuito de que é grande tribulação? Para levá-los ao arrependimento. Porque tem crente, irmão, tem crente que às vezes vive, crente eleito, salvo, sei lá, com o Espírito Santo, que vai viver, começa a viver como um ímpio qualquer. Tem. Ele sabia que tem? Acontece. Crente eleito, sei lá, com o Espírito Santo. 1 Coríntios 5. Pronto, exatamente. Olha, você lembrou de 1 Coríntios 5, de um crente lá que tinha caído na prostituição com a madrasta dele. Exatamente. Paulo mandou entregar Satanás, disciplinar, para depois ele ser salvo no dia do Senhor. Tem crente, irmão, que às vezes ele se deixa seduzir. Ele sabe que está errado, ele sabe que não está certo, ele sabe que não é correto, ele sabe que aquela proposta não vem de Deus, que aquilo não vem de Deus, mas como ele está, o coração dele está, como ele está frio espiritualmente, como ele está morno espiritualmente, e a ganância dele está no material, aí ele se deixa iludir pelaquela conversa. Aí ele começa a dar ouvido àquilo e começa a viver como ímpio. E Deus diz: eu vou dar tempo para vocês se arrepender. Está aí a exortação, está aí a palavra, está aí o chamado. Você não se arrepender, vou enviar uma tribulação grande. Com o intuito de quê? De se arrepender. Deles vir se arrepender. Porque às vezes, irmão, o crente quando cai na impiedade, só se arrepende quando vem uma tribulação grande na vida dele. Às vezes um crente quando se dana para desviar do caminho evangélico, que começa a pisar por caminhos tortos, só se conserta quando Deus pega ele pelo anzol.
A gente sabe disso, não é verdade? Nós sabemos disso. Quantas vezes a gente erra? Acontece isso. Isso aconteceu já com 99% dos irmãos que estão aqui. Não vou fechar o 100, vou deixar 1% para poder. Aconteceu já com 90%, começando aqui de nós, ó. Uma coisinha, um detalhezinho, uma besteirinha, não é pecado depravado, não. Não é traindo a mulher, roubando, matando, não. É pecado. Algum pecado. Aí o crente começa a achar bom, começa a fazer, praticar e tal, e Deus dando tempo para se arrepender. Vem para o culto, escuta uma palavra, Deus falou comigo, mas não se conserta. Deus exorta, Deus fala, Deus repreende, não se conserta. Eu estou dando tempo para se arrepender, não se arrepende. Aí vem tribulação grande na vida dele. Aí quando cai a pé no espinhaço, pesada, aí ele vai, se conserta, ele vai, se arrepende, porque é com esse intuito que Deus diz: eu enviarei tribulação grande, exatamente porque Ele te ama, para você se arrepender. Então Ele está dando, então isso aqui são esses tipos de crente, dentro da igreja. Está lá os falsos profetas, eles sabem quem está pregando a verdade e quem está pregando heresia. Mas se ele se deixa seduzir mais pela pregação da heresia, por quê? Porque tem mais movimento, porque tem festa, porque tem show, porque tem mais libertinagem, mas ele sabe que tudo aquilo está errado, sabe que tudo aquilo é heresia, mas ele se deixa levar por aquilo ali. Ou de repente resolve atender o convite de uns amigos para ir no bar tomar uma cachaça, para ir no bordel se prostituir, para ir no baile dançar um forró. Não, só uma vezinha, não tem problema não. Aí de repente Deus chega na hora e pega ele e dá-lhe uma disciplina grande, um sofrimento grande, para ele se arrepender, para ele se consertar. Agora, aí tinha esses crentes aqui lá, tudo doido para ficar rico. Não, o único meio da cidade aqui, o comércio, as associações, nós temos realmente para ganhar dinheiro, nós temos que se envolver mesmo, então está certo. A Jezabel aí está certa, esse pregador aí está certo, nós vamos fazer, não tem problema não, vamos se envolver, não tem problema não. Importante que eu estou dando disso, estou dando minha oferta, estou ajudando o irmão pobre necessitado e pronto, acabou essa história. Não tinha, meu irmão. Eu conheci um casal, que eles tinham um casal de amigos, e desse casal de amigos, que eu conheci esse casal, casal de amigo deles eu não conheci, mas o cara era ladrão desses bancos aí que estoura banco. O cara ia roubar banco, trazia roma de dinheiro, a mulher dele pegava dinheiro, levava para a igreja, dava a oferta na igreja, dava o dízimo, ajudava um irmão e outro, e achava que era o Robin Hood. Não, está tudo bem, porque eu dei o dízimo, dei a oferta, ajudei os irmãos pobres da igreja, está tudo bem. Que mentalidade é essa, irmão? É claro que não está. Isso estava acontecendo lá na igreja. Te atira. Os crentes movidos pela ganância estavam fazendo isso. Até que vira grande tribulação sobre eles para eles se arrepender. Aí depois ele vai e fala da Jezabel, que vai paralisar as obras dela, colocando ela numa cama. Depois ele diz do verso 23 que aos filhos dela quem são? Agora aqui já, os filhos dela são aqueles que foram gerados pela pregação dela. Os outros que estavam se prostituindo eram crentes de verdade, que se iludiram com a mensagem dela, mesmo sabendo que estava errado, mas aceitaram porque é o que eles queriam. Sabe aquele crente, aquela irmã que resolve deixar o marido, ou aquele marido resolve deixar a irmã? Estou dizendo isso como pastor, porque a gente escuta muita coisa por aí. Aí ele chega lá e diz: pastor, mas escuta, e o pastor não consegue, pastor, eu não estou sentindo que é de Deus não, que o senhor está falando. Eu digo: não, você não precisa sentir não, eu não estou pedindo para você sentir nada não, eu estou falando o que está na Bíblia. Você não tem negócio de sentir não, você tem que ver o que está na Bíblia e acabou, e tem que aceitar. Mas às vezes não, a pessoa só sabe que está errado, mas aí quer encontrar alguém que diga que ele está certo. Essa era a Jezabel lá, e esses são os falsos profetas de hoje. Vai rodar, até que você vai encontrar alguém que vai dizer que você está certo. Aí pronto, você continua no erro. E o Senhor diz: vai paralisar as obras do falso profeta, vai dar tempo para você se arrepender. Se não se arrepender, vai vir tribulação grande sobre a sua vida. E aqui, aos filhos, que são aqueles que foram gerados pela pregação dela: e ferirei de morte os seus filhos. Os filhos da Jezabel são aqueles que vieram para a igreja,
que foram gerados espiritualmente pela pregação dela. Exemplo: você conhece pessoas que um dia tiveram nas drogas, no vício, na prostituição, que hoje deixaram e estão na igreja mundial? Chegaram na igreja mundial, não estão mais usando droga, nem se prostituindo, nem nada. O outro bebia, matava, roubava, assassinava, usava droga. Aí chegou na igreja universal, também abandonou aquilo ali. Ou seja, eles são filhos da mundial, filhos da universal. Saíram do mundo, entre aspas, foram resgatados pela pregação deles. Uma pregação herege, uma pregação falsa, uma pregação deturpada, mas se converteram àquela pregação. Esses são os filhos. Os filhos são aqueles que são gerados pelas suas próprias entranhas. No sentido aqui que nós estamos falando, os filhos aqui de Jezabel são aqueles que ouviram a pregação da Jezabel. Olha lá, aquela igreja diz, rapaz, que a gente tem problema não. Aqueles crentes ali dizem que a gente não pode participar do culto da idolatria não, que a gente tem que anunciar o emprego, o trabalho para poder seguir a Cristo. Já essa igreja aqui não, diz que a gente pode participar e que vamos prosperar e acabou, e Deus está abençoando do mesmo jeito. Então é aqui nós vamos congregar. Gostei dessa pregação, vamos ficar aqui. Esses são os filhos, foram gerados pela pregação dela. E aí esse o Senhor disse aqui: eu ferirei de morte. Esses aqui já vão ser condenados. Os outros não, que estão se prostituindo com ela, eu vou dar tempo para se arrepender. Se não se arrepender, eu envio grande tribulação, eles vão se arrepender depois. Agora os filhos eu vou dar tempo, os filhos dela não. Esse aqui vou matar. Vou matar, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então observe, irmão, numa mesma igreja, numa mesma comunidade cristã, 3 tipos de crente e 2 tipos de pregador. Um pregando a verdade, o outro indo lá e pregando um engano. Agora, o grande erro aqui foi da liderança, porque tolerou aquele tipo de pregação no púlpito da igreja. A gente sabe, irmão, que equívoco teológico todos nós cometemos. Eu posso cometer um equívoco aqui, numa pregação, o Auricélio pode cometer outro, o Felipe pode cometer outro, o Heitor, qualquer um de nós. Agora outra coisa é você trazer uma doutrina totalmente libertina, depravada, desvirtuada da verdade, para enganar o povo, porque era esse o propósito lá. Eles se infiltraram lá dentro e ensinavam exatamente com o intuito de enganar, de levar o povo, irmãos, realmente a se desviar, a se afastar da presença de Deus. Você acha que não tem igreja assim? Por que tanta campanha? Quem disputa na campanha melhor? É exatamente isso. Aí o povo está atordoado, doido, sem saber para onde ir. Eles criam suas estratégias, moldam suas doutrinas exatamente com o intuito de atrair mais pessoas e de enganar mais pessoas. Eles mostram para elas o que elas desejam, a ganância delas querem, e oferecem para elas, exatamente com o intuito de... Aí, meu irmão, você vai e olha aqui para a pregação do pastor da igreja de Tiatira, uma pregação séria, boa, verdadeira, e a pregação da Jezabel, que dividiu o mesmo público com ele, pregando libertinagem e heresia. Uma pregação da Jezabel era uma pregação boa, uma pregação que não tinha regra, que não tinha renúncia, que não precisava abdicar de nada, renunciar a nada, que podia viver a seu bel prazer, e Deus estava com eles ainda. Nós não podemos cair nesse laço, irmão. Não podemos cair nessas armadilhas. Nós temos que ter nossos olhos abertos. Qualquer pessoa que lhe convidar para fazer alguma coisa errada, usando a palavra de Deus, irmão, está com o espírito de Jezabel nos couro. Nos couro. Tá com o espírito. Aí faz igual lá no interior, tira com jucá bom, batendo no espinhaço. Que tem tipo de demônio aí, esse Jezabel só sai com jucá batendo no espinhaço. Jezabel chegou lá com a palavra de Deus, tentando seduzir as pessoas.
seduzindo, distorcendo os textos bíblicos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque está aqui, a Bíblia concorda, a Bíblia aceita, pegando textos isolados, textos fora de contexto, esquecendo o espírito da palavra. Isso é o que mais tem no púlpito dessa igreja hoje, é o que mais roda nas rádios evangélicas aí, irmão. E o pior, muitos de nós estamos parando para dar ouvido a isso, se alimentar disso, e ficamos com a nossa mente confusa, contaminada. Mas o Senhor diz: os que são servos, está dando tempo para se arrepender. Olha, irmão, você que está em pecado, Deus está te dando tempo para se arrepender. Se você não se arrepender, vai vir grande tribulação sobre a sua vida para você se arrepender. Dá ouvido enquanto é tempo. Aos outros, que mesmo estando na igreja, mas que não são servos, que aí só quem sabe é Deus. Eu estou só passando aqui a mensagem que está no texto. Os outros que estão na igreja, que estão aí se prostituindo também, com heresia, praticando coisas que não condiz a palavra de Deus, e achando que isso é normal, porque foram gerados, são filhos de prostituição espiritual, esses aí o fim é a morte. Nem tribulação vem sobre eles, mas vem logo é a morte, logo a condenação. E aí, o Senhor diz, porque vai dar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, porque quem tem o Espírito produz frutos do Espírito, quem não tem o Espírito produz as obras da carne. Mas ele dá um conselho no verso 24: mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina, e não conhecem, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Aí tinha uns crentes, tinha os outros lá que eram crente, né? Mas na verdade eram os filhos do capeta que estavam lá, que ia ser condenado, os filhos da pregação herege. E tinha os outros lá que eram os crentes verdadeiros. E se tem crente de verdade aqui, meu irmão, o conselho para vocês é esse: guarda, diz, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conhecem, como diz, as profundezas de Satanás, não vos porei outra carga, mas o que tendes retenho até que eu venha. Ou seja, ele diz: eu não vou colocar nenhuma outra carga sobre vocês, nenhum outro fardo, nenhum outro perdo, apenas continue seguindo a Cristo, apenas continue seguindo a verdade. Não se deixe contaminar pelos filhos da Jezabel que vão ser condenados, não se deixe contaminar pelos outros crentes que estão vivendo libertinamente, que vai vir peso sobre eles. Guarde o que você tem, continue aí renunciando, andando na presença de Deus. Ah, mas é porque o irmão fulano de tal fez, deixa ele lá que Deus vai tratar com ele. Ah, mas é porque a irmã fulano de tal fez, deixa ela lá que Deus vai tratar com ela. Não te baseia, não te baliza por pessoa que está andando errado. Por que nós temos essa tendência, me diga? Por que a gente sempre tem essa tendência de olhar para quem está fazendo errado e procurar imitar quem está fazendo errado? Irmão, por que você fez isso? Não, porque o fulaninho fez. Mas meu irmão, pelo amor de Deus, por que você não olhou para o outro fulaninho que não fez? Sempre se baseia pelas coisas erradas. Então, retém o que você tem recebido, a palavra, a doutrina, o ensinamento, guarda, pratica, vive, até que o Senhor venha, até a morte, até a volta de Cristo. Faz isso. Não deixe que nada tire você do foco, não deixe que nada tire você da presença de Deus, não deixe que nada tire você da presença de Deus. Não é que você saia da presença de Deus. Continue perseverando, continue caminhando, continue servindo o Senhor, até que Ele venha. Por quê, pastor? Porque os outros estão aí, pastor, aproveitando, se alegrando. Os que são crentes, que estão no erro, vai vir tribulação grande sobre eles. Você quer? Não, quer não. Então fica, continua aí em fidelidade. E esses outros, pastor, que são os filhos da Jezabel, vão para o inferno, meu filho. Quer ser igual a eles? Não, Deus me livre. Então continua na presença de Deus. Por que eu devo continuar? Ele diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Vamos reinar com Cristo. Ele garantiu: vocês que vencerem, vocês que forem até o fim guardando as minhas obras, é manifestação, é fruto de que realmente vocês são eleitos, de que vocês estão selados. Então por fim, vocês vão reinar comigo.
Que coisa melhor. Agora, no momento, é de renúncia, é de luta, de sofrimento às vezes. Mas importante é ir até o fim e ser fiel ao Senhor. Que uma das características principais dos eleitos, dos crentes salvos, é a santificação. É o seu temor e tremor para com Deus, para com a sua palavra. Nós podemos ter a capa de religioso, mas nós não temos temor e tremor de Deus e da sua palavra. Se nós não buscamos a santificação, então na verdade nós somos meros religiosos. É o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Jesus está fazendo aqui uma comparação da autoridade que nós vamos exercer, a glória com a qual nós vamos reinar com Ele. É isso que ele está falando aqui. E por fim ele fecha dizendo: eu lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã fala de algo resplandecente, fala de glória que ele vai nos dar. E por fim ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele faz sempre esse alerta no final. Quem tem ouvidos, o que é que ele quer dizer com isso? Não é simplesmente ter as orelhas, o ouvido físico para ouvir. Mas está falando de um ouvido espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque isso é para todas as épocas e para todas as gerações. O alerta do Senhor. Então, meu irmão, eu quero finalizar essa mensagem para nós irmos para o momento da Santa Ceia. Mas eu quero lhe perguntar: que tipo de crente você é? Você é daqueles que ouve a verdade e se alega com a verdade, mesmo que a verdade ela venha te confrontar, te repreender, te exortar? Ou é você daqueles que quer o discurso da Jezabel? Você é aquele que quer o discurso fácil, o discurso do não, pode se prostituir, irmão, você está salvo. Não, irmão, pode ser desonesto, irmão, você está salvo. Não, irmão, pode mentir, não tem problema não, irmão. O importante é que você está ganhando pão para a sua casa. Pode continuar mentindo, irmão, você está salvo. É esse discurso que você quer? Duas coisas: ou você está se prostituindo com Jezabel e Deus vai te disciplinar duramente, ou você é filho do diabo e vai para o inferno. Mas se você tem um senso de que essas coisas são erradas, ainda assim está praticando, é porque eu acho que você é um dos eleitos. Então você tem que se arrepender. Você tem que se consertar, tem que abandonar isso hoje. Tem que abandonar isso agora. Tem que deixar essa prática, tem que deixar isso. Pedir perdão ao Senhor e se voltar para o Senhor com verdade, com sinceridade. Amém? É isso. E ser fiel até o fim. Conversava com um amigo meu lá de São Paulo agora há pouco, antes de vir para cá. A gente conversava exatamente isso. Que o crente, irmão, ele dizia: o crente, quando ele peca, meu irmão, ele se entristece demais, ele se angustia demais, dói demais. Ele peca o danado. Peca, infelizmente. Todos vocês pecaram hoje, todos vocês vão pecar amanhã, mesmo lutando contra o pecado, vão pecar. Vamos. Não é algo premeditado, não é algo programado, não é algo que está marcado lá. Não, é porque a gente vai pecar, a gente vai errar em alguma coisa. Ou vai ser num pensamento, ou num olhar, ou numa vontade, ou numa palavra, ou numa chateação, ou numa missão, ou numa prática. De alguma maneira a gente pecou hoje e vai pecar amanhã. Mas a grande vantagem do crente qual é? É a tristeza que ele sente por ter feito aquilo, o arrependimento imediato e o desejo de se aproximar de Deus. Já os filhos da Jezabel não, para eles tudo é normal. Mentira é normal, prostituição é normal, a heresia é normal, idolatria é normal, tudo é normal. O importante é que tudo esteja dando bem. E tudo é normal para ele. E os crentes fiéis estão aí, batalhando, lutando. E eu quero te dizer que Deus tem visto tuas obras. Ele não falou aqui?
que Deus tem visto tuas obras, tua fé, tua paciência, teu trabalho, tua renúncia. E Deus se alegra com isso. Continua em nome de Jesus. E os que estão no erro, se conserta.